Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 32, capítulo 9. Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 2, 5 ao 6 e 14 e 15, perdão, itens 1 ao 4, 7 ao 8 e 16 ao 18, misericórdia, sacrifício e indulgência. Itens 3, 9 ao 13 e 19 ao 21, julgamentos. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença das nossas amigas Michele e Ana e convidamos nossa amiga Ana para fazer a nossa prece inicial. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo permissão para iniciar nosso estudo dessa noite, fazer do convite especial para Jesus, para ocupar nosso lugar de honra na mesa, convidando a espiritualidade amiga aqui, os trabalhadores de Jesus, para estar junto conosco, nos orientando, nos iluminando, colocando as palavras corretas na nossa boca, para a gente poder ter um bom entendimento, poder conseguir passar isso também para outras pessoas. Pedir que nos abençoe, nos ilumine, guie nossas palavras. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. O que é ser misericordioso? Praticar a indulgência, benevolência, perdão. Quais os benefícios do perdão? Leia, eu estava lendo um texto, ou eu estava ouvindo uma palestra, não sei, é muita coisa que eu faço assim, eu não consigo gravar exatamente o que é. E eu ouvi falar assim que a gente foi criado, né, por Deus, a gente não é eterno, a gente é imortal. Então a gente foi criado por Deus, todos nós fomos criados com simplicidade, com ignorância, e que viemos para o mundo para poder cada um ter a sua evolução pessoal, cada um trilhar o seu próprio caminho, porque Deus não privilegia ninguém, então cada um vai ter que fazer a sua parte para conseguir evoluir. E aí, o que vale na realidade é a caridade de uma pessoa para com a outra, né? Você só pratica a benevolência, a indulgência, o perdão, se você for uma pessoa que tiver humildade e caridade. Até porque tem umas pessoas que vive milênios e que continua aprendendo e com mais dificuldade, e tem outras que têm menos encarnações e que conseguem evoluir com rapidez e subir mais rapidamente a escadinha da evolução. Como Deus cria a gente todos os momentos, a gente cria o tempo todo, também Ele cria outros mundos, né? Que nós já viemos de um mundo primitivo, estamos num mundo em transformação, e ainda tem os mundos primitivos sendo criados. E lá neles tem pessoas bem primitivas. Aí essas pessoas que não conseguem evoluir aqui, para passar para um mundo melhor, para ser reencarnada em um mundo mais evoluído, essas pessoas são levadas para o mundo de volta, né? Não é que elas estão sendo rebaixadas, pelo contrário, quando elas aqui não conseguem evoluir, no mundo primitivo, elas já chegam lá bem evoluídas em relação às pessoas que estão naquele mundo. Então, essas pessoas que têm mais dificuldade aqui, elas voltam para lá. As que têm mais facilidade vão trilhar um novo mundo. O que gira em torno de tudo isso? Vai a benevolência, vai a indulgência, vai a caridade, vai a humildade e vai o perdão. Cada um de nós praticando cada uma coisa dessas aí, a gente está sendo conosco mesmo, com o nosso semelhante, com o nosso próximo, ajudando cada um a trilhar um caminho mais rápido e mais fácil. E o principal beneficiado do perdão somos nós quem fornecemos o perdão. A pessoa que recebe o perdão, lógico que ela vai ter também a sua bonança, né, para dizer assim, mas se ela não quiser perdoar também, se eu dei o meu perdão, a minha parte eu estou liberada, e ela que vai se virar lá. O problema dela é se ela não quis aceitar o meu perdão, né? Mas o próprio beneficiado, o melhor beneficiado é aquele que doa o perdão.
né? É mais ou menos isso assim que eu consegui entender, mas eu acho que vocês duas podem melhorar isso daí. Eu acredito que enquanto a raiva, a mágoa, a vingança são venenos que a gente toma, o perdão é o antídoto, né? E a verdade é a seguinte: todos nós, sem exceção, vamos conviver com pessoas difíceis. Se não convivemos, é porque a pessoa difícil é a gente, né? Eu tô nessa lista aí. Pois é. Então, assim, se não fosse para ser assim, a gente não estaria aqui, porque é desafiador mesmo. Nós precisamos praticar a misericórdia, o perdão, né? A benevolência e a indulgência, que são princípios dentro da misericórdia, porque senão a gente não evolui. A gente precisa disso. Uma hora nós vamos precisar ser misericordiosos e outros momentos nós vamos precisar da misericórdia do outro, porque ninguém é santo. Nós ofendemos as pessoas também, né? Com palavras, com atos. Às vezes, magoamos os outros pela nossa negligência. Não fazer algo, muitas vezes, é fazer o mal, né? Principalmente dentro da família, que é quando nós mais precisamos ser caridosos. O Espiritismo sempre nos lembra isso. O Espiritismo nos incentiva, nos diz o tempo todo que precisamos ser caridosos, mas a verdadeira caridade está para aqueles que estão mais próximos de nós, porque são esses que vieram com a gente para evoluir, são aqueles que precisam da gente e a gente precisa deles. Nós não nos encontramos à toa, né? As encarnações, elas são todas programadas, elas não são ao acaso. Então, vai ser desafiador, sim. São as provas, né? As provas das nossas vidas são as experiências que nós temos e como nós vamos passar por elas. E passar por elas a gente escolhe, né? A gente não escolhe o que o outro faz com a gente, mas a gente escolhe como a gente vai lidar com isso, por mais difícil que seja. E aí, ai, mas eu não consigo perdoar. Perdoar é exercício. A gente precisa praticar né, esse exercício. Claro que se alguém me magoou muito, eu vou ter raiva, eu vou ficar chateado. Nós somos seres humanos ainda. Ninguém está aqui, ninguém é espírito de luz ainda falou assim, ai, tá tudo bem, não. Né? É natural. O que não pode ser, o que não pode acontecer é o revide. É a vingança, é tentar devolver na mesma moeda. A gente tem que devolver como? Com amor, sendo misericordioso, praticando a indulgência, o perdão, o auto-perdão. E é isso que Jesus nos ensinou, é isso que a nossa evolução espera de nós, né? Esse é o caminho que a gente precisa trilhar, não tem jeito. Para a evolução moral e, consequentemente, espiritual, a gente precisa desenvolver a misericórdia e o perdão. São pré-requisitos aí no topo da lista, né, do nosso desenvolvimento. Ai, A gente, eu posso ler caridade, um texto da Alice no País das Maravilhas, só um pedacinho que fala um pouquinho sobre isso, né? Quando a Alice pergunta para o coelho se o coelho ama ela. E aí o coelho fala: Eu não te amo, Alice. Que é esse negócio do perdão. Na verdade, o que que acontece? O perdão é a gente depositar ali a confiança em alguém, a gente querer alguma coisa de alguém e a gente não ter isso em troca. E aí a Alice fica, né? Como assim você não me ama? E o coelho começa a explicar. Um trecho muito legal do coelho é o seguinte: nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te.
Porque as pessoas são assim, de algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos um dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmas. Se não te amares ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis de sabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. Então, eu acho que esse texto é maravilhoso, tá? É o texto do Coelho com a Alice. E eu acho que esse texto ele tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui. Porque, assim, na verdade, o outro ele vai dar o que tem. Ele não tem mais para dar, né? Por mais que ele queira, por mais que a gente deposite expectativas, por mais que a gente ame, esse amor que a gente deposita no outro, ele não pode ser cheio de expectativa, né? Ele tem que ser um amor puro, ele tem que ser um amor que não espera. E se você não cria uma couraça de saber que o outro é imperfeito e que às vezes ele não está te ferindo, às vezes ele está se ferindo, né? Porque é o momento dele. Nem todo mundo tem uma necessidade de te ferir. Às vezes ele é tão ferido, às vezes ele traz tanta coisa que é o que ele pode te passar. E muitas vezes a gente não consegue perdoar, mas o que a gente deveria fazer era voltar nele e abraçar e falar: tá tudo bem, cura sua ferida e eu tô indo em paz com a minha, né? Exige muita evolução espiritual, mas a gente precisa, acho que a gente já está num momento que a gente precisa criar essa coraça de entender que não é tudo que é sobre a gente. Na verdade, a maioria das vezes não é sobre a gente. É sobre a outra pessoa e a condição que ela tem, né? E se a gente tem uma condição melhor, a gente tem por obrigação perdoar e voltar para nós com o coração livre e desimpedido para aprender mais, né? A É porque gente. a caridade de você doar alguma coisa, de você dar um dinheiro, de você socorrer uma pessoa, é fácil, Uhum. né? O difícil é essa daí, ó, porque essa aí é a verdadeira caridade, é você fornecer o perdão, é você ter esse sentimento, né? Esse é o verdadeiro sentido da Maturidade, né? caridade, da maturidade espiritual, exatamente. E eu acho interessante assim a gente pensar que cada um é de um jeito e cada um é bem o que você falou, vai dar o que tem para dar. Tem até livros sobre isso, as 5 linguagens do amor, que a gente precisa entender como cada um consegue dar amor. Então, tem gente, né, dentro das 5 linguagens, não sei se eu vou conseguir lembrar de todas, mas uma é tempo de qualidade, a outra é presente, a outra é toque, a outra, uma é serviço e a outra eu não lembro. Mas, assim, tem gente que só consegue demonstrar, e toque, né? Tem gente que só consegue demonstrar amor fazendo coisas pelos outros. Tem gente que só consegue demonstrar com toque. É aquela pessoa mais grudentinha que precisa, né, tá ali abraçando, agarrando. Tem gente que mostra que ama dando presente. E tem gente que fala, ele quer me comprar, ela quer me comprar com presente. Não, é a linguagem dela, do amor, né? Eu já ouvi um filho reclamando que a minha mãe nunca foi carinhosa com a gente, ela sempre trabalhou a vida inteira. Aí, no dia que ele entendeu, né, sobre a linguagem do amor, ele falou assim: Poxa, a minha mãe, a forma dela de amar é serviço. Ela fez tudo para a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje, né? Ela acordava cedo, ela fazia almoço, ela lavava roupa, ela fazia isso, fazia aquilo, trabalhava fora para criar os filhos. A linguagem do amor dela era serviço. Eu, particularmente, eu adoro tempo de qualidade, né?
Meu marido já tem outra característica. Então, assim, se a gente não tiver uma clareza do que o outro necessita e do que nós necessitamos, a gente vai ter problema com todo mundo. E a Porque gente vai estar sempre criando, né, a expectativa, né, Mi? sabe? Porque cada um dá aquilo que sabe dar de melhor. E não é porque não é o que você precisa que a pessoa é ruim. Ela só consegue dar de outra forma, assim como a gente, né? Se uma pessoa for esperar, né, de uma pessoa, por exemplo, como eu, de tempo de qualidade, é, muito beijinho, ela vai se decepcionar, porque eu não sou assim, não que eu, né, não consiga abraçar, não é isso, mas não é a minha principal característica. E assim vai, né? Isso dentro de uma casa, quanto mais pessoas, mais diversidade vai ter, né? Na escola, na empresa que a gente trabalha. Então a gente precisa ter um pouquinho de compreensão também para entender aquilo que o outro necessita e aquilo que ele é capaz de dar. Nessa visão sua, um está sacrificando e o outro está perdoando, né, Mi? Quando na É, verdade eles só estão falando línguas totalmente diferentes, né? exatamente. Ai, gente, mais alguma coisa que vocês querem colocar? Tá ótimo. Então, vamos agradecer. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Vou pedir para minha amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade desse estudo, pela nossa comunhão, por essa encarnação e por todo o aprendizado até hoje. Pedimos que a espiritualidade, Jesus, permaneça conosco, em nossos corações, nos lembrando sempre dos nossos compromissos espirituais aqui na Terra, que possamos estar sempre atentos ao nosso cotidiano, para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos ser exemplos de amor, de caridade, de benevolência e de perdão, que possamos também ter paciência conosco, nos perdoarmos quando falharmos e entender que estamos aqui para aprender. Cada dia é uma jornada, cada situação é um aprendizado. E assim terminamos o nosso estudo. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.